Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, hoje vou estar à conversa com a Marcela Almeida. A Marcela dispensa apresentações. É a coautora do modelo, do projeto e do livro GP3S Divórcio Consciente. Juntas, reunimos a parentalidade consciente e o direito para acompanhar as famílias que nos procuram. Acreditamos que a separação pode ser uma reparação, com crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Sabemos que, em vez de traumática, pode ser uma nova oportunidade de cumprir o potencial familiar daquele conjunto, ainda que reorganizado. Foi por isso e para isso que desenhamos, desenvolvemos, implementamos e dinamizamos a certificação de facilitadores de parentalidade não conjugal e divórcio consciente, numa parceria com a Academia de Parentalidade Consciente e com o apoio da sua fundadora, a Micaela Ovena. Queres saber exatamente o que é um facilitador, uma facilitadora de parentalidade não conjugal e divórcio consciente? Então fica, vais gostar. Olá Marcela. Olá, Mafalda. Bem-vinda ao nosso podcast GP3S Divórcio Consciente. O que é que tens achado desta nossa nova modalidade dos vídeos? Olha, agora dos nossos momentos, do momento... As duas coisas, o momento e o termos também o nosso canal YouTube, porque agora as pessoas também nos podem Temos ver. muitas novidades, não é? Temos muitas novidades aí em curso. Eu espero que as pessoas estejam a gostar, porque de facto temos tido participações no nosso podcast tão boas e com tanto conteúdo e mensagens tão importantes. É bom ir relembrando, é bom ir buscar lá, e algumas de facto estão ali no meio de uma conversa um bocadinho mais longa, não é? Ir buscar aqueles certos que de facto podem tocar-nos no sítio certo. Eu espero sinceramente que possamos dar um contributo aqui aos nossos seguidores, às pessoas que estão connosco. Para mim tem sido ótimo relembrar, alguns até que estavam meio esquecidos também, não é? Que entretanto já passou algum tempo, voltar a relembrar, voltar aqui, eu espero que sim. Depois esta coisa da imagem também nos ajuda, também é bom ver as pessoas. Eu espero sinceramente que possamos dar aqui mais um contributo, sim. Eu também acredito que mesmo para pessoas que prefiram processar a informação de forma mais Também. visual, que lhes ajuda a manter mais o foco, pode ser também interessante por aí, e é diversificar também para conseguirmos chegar às pessoas nas várias modalidades. Uhum. Eu também entusiasmei-me com a questão dos momentos, porque acredito que, e escolhemos a sexta-feira também para aproveitar aquela pausa do fim de semana em que fica ali algum tempo, alguma disponibilidade para uma reflexão. E é como tu dizes, as conversas às vezes têm tanto conteúdo que é ótimo, porque constrói ali uma narrativa que nos ajuda a seguir um determinado raciocínio, uma determinada partilha, mas pode desfocar de alguns aspectos que são tão marcantes e vão servir exatamente para isso estes momentos. Entretanto, nós combinámos conversar hoje as duas sobre outro tema e outra, não é bem uma novidade, mas está aí pronto a sair, que é outra edição da nossa certificação de facilitadores de parentalidade não conjugal e de divórcio consciente. Já vamos em quantas edições? Eu perdi assim um bocadinho. Esta é a quarta? Mafalda, fazes uma É a pergunta quarta difícil. edição, é a É a quarta quarta edição. edição. É a quarta edição. Isto é a correr, já viste? A quarta É a quarta edição. edição. E Que é eu agora estou em novembro. certa mesmo que esta vai ser tão boa ou melhor que as outras. Tão boa ou melhor. São sempre todas tão especiais, é impressionante. Todas trazem uma dinâmica própria, não é? Exato. Os grupos também nos enriquecem com a sua experiência e nós também vamos trazendo novas experiências, não é? É verdade, é verdade.
vai-se ajustando. E portanto temos aqui este início, este arranque de ano letivo e de ano judicial, junta-se as duas As coisas, duas. com estas novidades e agora e também com a nossa certificação. E resolvemos trazer aqui para a conversa também para, por um lado, esclarecer o que é que também é o nosso contributo enquanto facilitadores de parentalidade não conjugal, de divórcio consciente, que contributo é que nós podemos de facto dar. Por outro lado, também para perceber-se melhor qual é a intenção deste facilitador, qual é o seu papel e a sua formação, as suas especificidades, portanto, partilhar com as pessoas melhor esta figura, o perfil desta figura, para ficarem a conhecer e, se estiverem interessados, também poderem aderir e juntar-se a nós. Sim, eu acho que a ideia para algumas pessoas não está completamente clara, não é? Embora percebam a importância de fazer um divórcio conjugal, embora também percebam que uma parentalidade não conjugal pode ter aqui alguns desafios extra, mas depois a figura em si, do que é um facilitador de uma parentalidade não conjugal e de um divórcio consciente, não fica, para algumas pessoas não está assim completamente claro. E é este hoje o nosso propósito, não é? Tentar desmistificar a figura do facilitador de parentalidade não conjugal. Exato, esclarecer, não é? Ok, boa. Olha, se calhar vamos, o que é que achas, começar um bocado também pela nossa história e de onde é que veio a nossa necessidade? No fundo, também precisamos de esclarecer porque é uma figura que ainda aparece pouco, porque na verdade fomos nós que criámos, também fomos quem sentiu a necessidade, provavelmente não fomos as únicas, mas arranjámos uma solução e que depois com a nossa prática fomos percebendo que a solução funciona mesmo e pode transformar completamente o processo, tanto da separação e do divórcio, como depois da parentalidade não conjugal, não é? E depois foi-nos trazendo a convicção de criar e estruturar uma formação capaz de ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, porque sozinhos, como diz o ditado, não é? Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. É mesmo isso, é mesmo isso. Então, a nossa história, começas tu com a história? Começo eu com a história? Não, Mafalda. Começo eu com a história. Okay. Já ias aí entusiasmada. Já ia lançadíssima. Então vá, continua. Então está bem. Já sabes, Marcelo, interrompes-me sempre que sentires que é o momento e que queiras também aqui acrescentar alguma coisa ao que eu estou a dizer. Esta necessidade veio quando começámos, e foste tu que fizeste o desafio de começarmos a trabalhar em conjunto, portanto acrescentar à tua prática e ao teu trabalho de direito e à abordagem mais legal de acompanhamento destes processos, eu juntar-me a ti para podermos fazer, para além dessa parte legal e do direito, fazer o apoio da parentalidade. Eu sou facilitadora de parentalidade consciente e pela tua experiência e também pela minha pessoal, a tua profissional, a minha pessoal, percebemos que a parentalidade é geralmente que fica mais afetada, que prejudica mais as crianças. Só que clarificar, eu sou advogada em que uma boa parte da minha prática na advocacia é em processos de família e crianças, ou seja, em processos de divórcio e processos de regulação de responsabilidades parentais, e o que eu fui percebendo ao longo dos anos é que esta área da família, esta área do divórcio, esta área das questões relacionadas com os filhos, tem que ser tratada de uma forma multidisciplinar. O direito em si só, a legislação, o recurso aos tribunais é importante, é uma ferramenta, mas por si só não consegue resolver uma parte importante das questões que as pessoas trazem com o divórcio e que se trazem com a parentalidade não conjugal. E se essa parte, se as pessoas não ficam apoiadas no que toca ao lado emocional, se efetivamente as pessoas não estão apoiadas, e muitas das pessoas não estão, há pessoas que sim, que procuram ajuda, ou que têm uma ajuda formal ou informal, mas a verdade é que há muitas não o têm. E quando isso não acontece, quando não têm, e as questões vão sendo recorrentes, o que acontecia é que nós estávamos sistematicamente
sistematicamente a ir a tribunal. Uhum. Eu acompanhei e vou acompanhando algumas pessoas que levam anos, anos é anos a ir a tribunal. Fecha-se um processo para dar origem ao outro. E eu comecei a sentir necessidade de apoiar estas pessoas de uma outra forma. Uhum. Quando tu me convidas para a tua formação de parentalidade consciente e as nossas conversas, nós tivemos ali uma fase de conversas Era muito produtivas e foram envolvente, né? Estávamos ali sim mesmo envolventes, não muito é? conectadas neste tema. À Sim, volta da sim, sim, sim. parentalidade, isto começou-me a fazer todo o sentido, não é? Uhum. Pá, nós temos isto para fazer sentido e de facto para se resolver e sanar muitas destas questões de parentalidade contenciosa porque eram sempre resolvidas, eram e são muitas famílias resolvem as suas questões no tribunal, mas não as resolvem, porque na Uhum. verdade o tribunal dá resposta a questões jurídicas, ponto, Exato. não é? Uhum. Não é suficiente. E há um momento em que isto se tornou claro para mim. Foi aí que surge o desafio. Isto só para explicar que a parentalidade feita através dos tribunais, pura e dura, é insuficiente para resolver efetivamente quando, quando não há um entendimento, quando as partes não conseguem fazer sozinho, não é? Uhum. Sozinhas. Sozinhos. É engraçado, estava-me a vir aquela imagem típica do iceberg, não é? No fundo, nos tribunais resolve só a ponta do iceberg e mesmo assim resolve-se mal às vezes. Mal não quer dizer que os tribunais estejam a resolver mal, embora eu acho que às vezes estejam a resolver mal, Uhum. mas também porque para as pessoas a resolução raramente serve, porque há uma pessoa externa ao seu contexto e à sua realidade a tomar decisões sobre eles. E às vezes é necessário, ok? Às vezes é necessário, a maior parte das vezes não vai ser satisfatório, porque pelo menos uma das partes não vai ficar satisfeita com a solução decidida em tribunal. Às vezes nenhuma das partes fica, Às vezes porque é uma terceira a decidir e pode decidir uma coisa que não serve nem a um nem ao outro. Ainda Uhum. assim, às vezes é a resposta e quero acautelar isso, e às vezes é a solução e é mais protetor, mas muitas vezes não é. E vai-se tratando daquilo que são os sinais, que são os sintomas, são as coisas que aparecem à superfície, o que está de facto fundo, o que dá origem às sucessivas idas a tribunal, aos sucessivos abrir de processos. Isso não é tratado, nem tem espaço para ser sequer pensado ou refletido naquele setting. E, portanto, é fora dele, com alguém a acompanhar, que essas coisas podem ajudar a ir resolvendo. Uhum. É engraçado que tenho também percebido as pessoas que são acompanhadas por um facilitador de parentalidade consciente e de divórcio consciente, hum, que às vezes só o serem ouvidas Uhum. é o suficiente. Parece pouco, mas é tudo o que as pessoas às vezes precisam de ser. E às vezes, quando as pessoas recorrem a tribunal, é o que elas querem, é serem ouvidas. É que ouçam a versão delas, mas aquilo não é efetivamente um espaço. Yeah. Pode acontecer, não quer dizer que não aconteça, mas Uhum. não é essa a regra, porque efetivamente o que nós temos ali são advogados e juízes. Um juiz para decidir uma questão puramente legal, puramente de definir um horário das 9. Claro que é por isso que eu falo que faz todo o sentido que isto seja multidisciplinar, que tenhamos aqui a preocupação com o desenvolvimento da criança, mas ainda não temos quem trabalha na área da justiça com, de facto, com esta preocupação multidisciplinar, porque os recursos são difíceis, as formações também ainda vão sendo de uma forma ténue, mas vão começando a acontecer, mas ainda temos Uhum. um caminho para Ainda trilhar. há um caminho para se fazer. Uhum. E até porque não foi sequer assim há tanto tempo que o Tribunal de Família e Menores saiu do Tribunal convencional de Tribunal Geral, não é? Ser específico de família Ser e menores, específico, a especialização, a não é? A especialização especialização, sim, é não tem relativamente tanto. recente, Uhum. comparando com a história do que Sim. é o exercício e a instituição Uhum. tribunal, Uhum. não é? Uhum. E portanto ainda também está em crescimento, com certeza, em desenvolvimento.
Ok, então foi a partir daí que começámos a fazer esta parceria entre nós as duas, a pôr o nosso saber ao serviço das pessoas e tentar de facto ser um facilitador neste processo. E pusemos o foco na altura na parentalidade e trabalhávamos com as pessoas a partir da parentalidade porque percebíamos que, sendo o que é comum a ambas aquelas pessoas e que podia ser altamente motivador, porque a maior parte das pessoas verbaliza a vontade e o desejo de estar bem na parentalidade e de que os filhos estejam bem e de que este processo também seja uma mais-valia para os seus filhos, mas depois a prática foi-nos revelando uma coisa diferente. Fomos percebendo que, embora as pessoas digam isto e dizem com autenticidade e com verdade, mas depois desconhecem ou não estão bem atentas a outros processos, provavelmente porque são alguns deles muito inconscientes, de questões que têm a ver com o seu divórcio e com a separação e com a relação que tiveram com a outra pessoa, com a pessoa de quem se estão a separar, o outro progenitor, e que esse conflito interno que têm na gestão das suas emoções, muitas vezes na história que aquele casal teve, em que pode haver muitos prejuízos, pode haver a sensação de traições, e traições não estou a falar de infidelidade ou de relações extraconjugais, estou a falar de traições de várias naturezas, e nem quer dizer que tenham havido propriamente, a pessoa sentiu-se traída naquela relação, sentiu-se enganada, outras vezes sentiu-se abandonada e sozinha, outras vezes sentiu-se a fazer um investimento brutal, exclusivo e com outra pessoa menos dedicada, e depois vêm a fazer estes balanços de relações de 5 anos, 10 anos, 15 anos, e que o balanço pode ser muito, muito pouco satisfatório, e depois toda esta ruminação no que é que eu andei a fazer. Portanto, isto são processos internos que podem não ser muito claros e que depois esses sim vão contaminando a interação entre os pais, a nova relação que os pais vão ter que estabelecer enquanto pais numa parentalidade não conjugal, vão ter que restabelecer uma nova relação, e isso sim vai contaminando as suas competências parentais, desgastando-os, não é? E pondo em causa aquilo que para eles na verdade é mesmo o mais importante, que são os filhos e a relação que têm com os filhos, e o que querem desenvolver nas suas novas famílias. Nós temos percebido que a separação é um evento muito disruptivo, não é? Tem aqui e isto tem um impacto no contexto familiar, quer na relação parental, entre pais e filhos, quer na relação interparental entre os pais. E isto está ali interligado, e que não dá, por mais que se queira tratar isto de uma forma separada, na verdade está interligado. Sim. E agora, não querendo dispersar, não vamos dispersar, mas fica a nota, ainda temos começado também a ficar mais nítido como, além destas relações que falaste, não é? Parental e interparental, depois há o resto da família, que também muitas vezes traz... Pronto, ainda temos... no fundo é todo o contexto familiar, mas depois ainda temos a comunidade externa a isso. Mas não vamos por aí, não é? Não vamos por aí. E portanto, sim. Ok, percebemos, olha, só trabalhar e só investir e olhar e pensar a parentalidade não chega. Precisamos também de olhar, pensar e sentir o que foi esta separação, o que é esta separação, o que é que ela representa, como é que as pessoas a estão a viver, que impactos é que traz, e começámos a perceber que só apoiar a parentalidade não era suficiente, tínhamos que apoiar o próprio processo de divórcio e de separação para contribuir para a parentalidade. Nós nascemos exatamente, isto nasce com a parentalidade, como explicámos há pouco, mas a verdade é que fomos percebendo que isto tem que ir um bocadinho mais lá atrás. Exatamente. Não é? E portanto o GP3S, Gestão de Parentalidade para Pais Separados, cresceu para GP3S, Divórcio Consciente, não é? Entretanto, continuámos a ter as nossas experiências, a acompanhar as nossas pessoas, a aprender com elas, e o que é que começou a surgir? Bolas, isto só o divórcio também não chega. E começaram-nos a surgir pessoas a pedir-nos apoio no pré-divórcio, ou seja, pessoas que ainda estão casadas ou ainda estão juntas em união de facto, ou que, entretanto, não são sequer um casal, mas têm um filho, ou vão ter um filho, e começaram-nos a pedir este apoio ainda antes das decisões serem tomadas.
e de repente demos por nós a estar no pré-divórcio, no divórcio e no pós-divórcio. E tanto, E tem sido giro. Quando falas agora no pré-divórcio, porque quem nos tem pedido este acompanhamento, alguns, o resultado também é engraçado, porque não avançam, já nos aconteceu não avançarem para o divórcio. já aconteceu não avançar para o divórcio. E a relação reformular-se. Sim, é muito interessante. E outros avançam mesmo, mas avançam, outros, a maioria na realidade, não é? Mais seguros. Mas avançam mais seguros, mais organizados, avançam com um plano que lhes dá também assim, uma orientação e faz com que a sensação de caos diminua. Também conseguem passar a informação de forma mais serena aos filhos, conseguem preparar também uma E série... sinto que quem faz um pré-acompanhamento, quando passa pelo processo, ainda que possa até ser muito turbulento, a pessoa está efetivamente mais preparada para aquela turbulência toda, não é? Porque às vezes há efetivamente processos de divórcio muito turbulentos, muito difíceis, do ponto de vista mesmo processual, jurídico, não é? Com questões limite acesas, mas a pessoa está muito mais preparada para não entrar naquela reatividade toda que tendencialmente também existe durante uma fase de quando é necessário discutir questões muito práticas, não é? Sim. Sim, porque há coisas que também, este medo e essa reatividade que estás a falar vem muito também do medo, não é? O medo faz disparar em nós imensa reatividade. E o medo vem em várias formas, e um dos medos habituais é quando te aparecem muitas coisas novas e que tu não sabes o que é que vem. Uma coisa é coisas novas, que são surpresas boas e agradáveis, porque se me aparecer a surpresa de ganhar a lotaria ou totoloto, com certeza que não vou ficar muito desorganizada com isso. Mas quando vêm surpresas, há quem fique, não é? Mas a maior parte das pessoas com surpresas boas acaba por se ajustar e passar bem com elas. O problema muitas vezes surge naturalmente em situações novas, repentinas, que vão contra aquilo que nós esperávamos, não é? A diferença entre a nossa expectativa e depois a realidade facilmente traz perturbação, medo, desespero, não é? E eu acho que isso também tem trazido uma mais-valia às pessoas que vão sendo acompanhadas por facilitadores, que é-lhes antecipado uma série de fases, é-lhes antecipado uma série de acontecimentos e que, portanto, as pessoas já não são apanhadas desprevenidas tão facilmente. Já sabem, eu sei que ali à frente vai acontecer aquilo, eu sei que vou ter que estar numa sala de uma determinada forma, sei que tendencialmente vão-me fazer determinadas perguntas, sei que vão estar vestidos de determinada forma, sei que vou ter um determinado tempo para falar e que depois não me vão dar mais tempo, sei que vou ter que acatar ou que me calar. Portanto, faz toda a diferença. Preparar as pessoas para um contexto que não lhes é nada familiar. Para ti tu vais lá praticamente todos os dias. A maior parte das pessoas não. E é aqui que o apoio de um facilitador de parentalidade conjugal faz toda a diferença. A pessoa saber ao que vai, não é? Não é dúvida, porque o facilitador de parentalidade não conjugal e de divórcio consciente tem a formação específica para dar estas respostas, não é? Porque não sendo, e não é nem um advogado, nem um psicólogo, mas tem a formação neste contexto específico para poder esclarecer o que é que a pessoa vai encontrar. E são questões às vezes tão básicas, mas tão essenciais. Não é? Saber que eu vou ter uma conferência de pais, quem é que vai estar lá, quando é que eu vou poder falar, ou se posso falar, se não posso falar, o que é que vai acontecer naqueles minutos. A pessoa saber efetivamente o que é possível é muito, é a diferença. Tu gostas de usar uma comparação para estes momentos, não é? Que é uma comparação lindíssima. Que ajuda a explicar o que é um facilitador. Eu acho que ajuda, não é? Tu gostas de comparar, tu gostas de comparar o papel do facilitador de parentalidade não conjugal com o papel de doula.
É. Sendo que eu acho poderosa, não só porque explica as semelhanças naquilo que é a sua presença e e o seu contributo, mas porque também, na verdade, a doula acompanha os partos. Eu depois vou-te pedir para falares um bocadinho do que é a doula, está bem, Marcelo? A doula acompanha mulheres que vão parir, não é? E na verdade, a separação de alguma forma assemelha-se a um parir, porque de alguma forma, tanto para os homens como para as mulheres, de alguma forma uma mudança dramática na vida daquelas duas pessoas vai mudar tudo, não é? Vai mudar a interação. Bem, pode não mudar tudo, convenhamos. E pode Há não ser coisas que nós. dramática. Dramático no sentido não é no sentido de triste e derrotista e pesaroso, é no sentido de uma grande reviravolta. Dramático no sentido emocional de intenso e não propriamente de trágico. É muito intenso, pronto, se calhar fica melhor, não é? Muito intenso. Há coisas que se vão poder preservar e se calhar é desejável que se consiga preservar, e há outras coisas que é mesmo para mudar, porque E senão às também não vezes se é estava a mesmo passar por desejável aquilo. que não se possa, que não se preserve, não é? Algumas pessoas. Exato, não é? Há coisas que é bom mesmo romper com elas, mas é tão intenso como um parto, parece-me a mim, não é? Diferente, eu já passei pelas duas coisas. Por separação só passei uma vez, por partos passei 4, mas sim, são Espetáculo. ambos muito, muito intensos e nasce uma nova vida. E na verdade nasce uma nova vida. Portanto eu acho linda e poderosa a tua comparação quando tu a trouxeste, achei super querido e Sabes que eu ia-me sentindo, não é? Eu vou-me sentindo no acompanhamento destas pessoas, homens e mulheres, porque somos procurados por homens e por mulheres, não uhum, só por mulheres, há sempre também uma ideia que é muito só as mulheres. E eu fui-me sentindo muitas vezes neste papel de estar ali a apoiar, a ouvir. hum, e esta ideia começou-me a cair a ideia. Isto é o papel de uma doula. e então o que é uma doula, Marcela? Olha, eu até fui trago uma cábula, Boa. e fui à Wikipédia ver o que é que o que é que a Wikipédia me diz sobre o conceito de doula, o que é uma doula. Uhum, E a uhum, Wikipédia diz que uma doula é um assistente de parto sem necessariamente formação em ciências de saúde, que acompanha a gestante durante o período de gestação até aos primeiros meses após o parto, com o foco no bem-estar das pessoas gestantes. Cabe a ela proporcionar a informação, o acolhimento, o apoio físico e emocional às pessoas gestantes durante a gravidez, o parto e o pós-parto. uhum. Epá, eu vejo aqui efetivamente o facilitador do divórcio consciente e de uma parentalidade não conjugal numa situação muito semelhante. Uhum. Não é também um profissional com formação em direito, nem em psicologia, nem em desenvolvimento infantil, não Nem em é? psiquiatria, Nem em nem em ação psiquiatria, social, nem em ação social. portanto, não vem substituir nenhum dos Não. intervenientes que tem um papel e uma formação específica. Exato. Mas tem informação específica sobre este contexto e informação legal, não é? Porque a sua formação, ele recolhe esta informação, onde pode esclarecer também, não é? Uhum, Apoiar, uhum, apoiar no fundo, é sobretudo apoiar. Um, e dar o apoio físico e emocional a quem passa por um divórcio e por uma parentalidade não conjugal. uhum. Sim, focando Uh, no bem-estar, não é? Procurando o bem-estar procurando o e, bem-estar. e facilitar este processo, porque o processo é sempre das pessoas. Tal como a doula não pode parir pela gestante, tal como a doula não pode amamentar pela gestante, nós facilitadores também não podemos fazer o processo pelas pessoas. Isso, é mesmo isso. É mesmo isso, isso que acabaste de dizer, para mim, é muito importante que as pessoas tenham presente. O processo é sempre das pessoas. Não é? O facilitador, não, na verdade, não é ele que se está a divorciar, nem é ele que é a mãe ou o pai. Exato.
Sim, e esse papel eu acho que é tão importante, tanto para para a própria pessoa, para o próprio protagonista da sua vida que está a passar por esse momento, ou que já passou e está-nos a procurar, porque apesar de já se ter separado há alguns anos, ou há alguns meses, não importa, se já ter separado, nunca é tarde para termos um divórcio consciente, nunca é tarde. Podemos já estar separados há 5 anos e ainda vamos a tempo. Podemos já estar divorciados há 10 anos, ainda vamos a tempo. Nunca é tarde para termos um divórcio consciente. Mas esses protagonistas são eles. E também é bom o facilitador saber disso e lembrar-se disso, porque é fácil, às vezes, quando ligamos muito a empatia, quando estamos muito conectados com as pessoas que acompanhamos, de confundirmos que o processo, às tantas estamos tão envolvidos que o processo é como se fosse nosso. E não é, nem pode ser, nem nunca vai ser. E dar esse passo prejudica mais do que ajuda. Ter essa percepção, essa expectativa prejudica muito mais do que ajuda. E portanto é bom ambos, desta nova dia de facilitador e cliente, a pessoa que nos procura, lembrarem-se quem é de facto o grande protagonista deste processo. E são as pessoas, são sempre as pessoas. E outra coisa muito interessante, porque existem estudos feitos no que toca ao acompanhamento dos partos por uma doula, no pré, e no durante e no pós, é que os custos da saúde, não é, diminuem muito no apoio à gestante. A gestante acompanhada por uma doula diminui imenso os custos na área da saúde. Há um recurso muito menor. Provavelmente porque diminui as complicações, tanto do próprio parto, da recuperação do parto, as dificuldades da amamentação ou da alimentação do bebê, que pode não ser por amamentação, o bem-estar psicológico e emocional da gestante, que entretanto teve o bebê, como é que se vai adaptar a essa nova a fase, não é? E portanto... Eu também estou em querer. Também estou em querer, sendo que não temos esses estudos, mas da nossa experiência, e porque, no fundo, o facilitador de parentalidade não conjugal e divórcio consciente, em termos formais, fomos nós que criamos, e ele tem aqui... Ainda pouco tempo, não é? Pouco tempo, mas temos de quem faça o acompanhamento através de um facilitador informal, não é? E eu estou em querer, pela experiência que tenho, de quem tem este acompanhamento, quer o formal, mas isto ainda recente, quer o informal, e este sim, antigo, não é? Um amigo, uma pessoa de família, não é? Alguém próxima que acompanha a parte que passa por divórcio, por uma parentalidade não conjugal, que também ajuda e muito a contribuir para a diminuição dos custos e aqui de duas áreas, que era da saúde, não é? Que era nos tribunais. E os custos no âmbito do tribunal não são irrelevantes, não é? Pois não. E os da saúde também não, Marcela, muito menos. Quando temos crianças que começam com sinais de sofrimento emocional e é preciso depois acompanhamento, psicólogos, ou quando o sofrimento emocional tem impacto na sua aprendizagem e é preciso psicólogos educacionais, técnicos de educação especial, explicadores, pessoas que ajudem na aprendizagem, porque a criança está com dificuldades em ter disponibilidade para aprender, porque muitas vezes está em sofrimento emocional. Os próprios pais, que às vezes precisam depois de apoios, seja diretamente na saúde mental, outras vezes expressa-se na saúde física, problemas emocionais, não é? Nós sabemos tanta vez que a doença física do corpo é consequência do stress emocional em que as pessoas vivem durante muito tempo e portanto, de facto, isto tem custos grandes associados. Não há estudos, nós também não temos uma casuística tão grande que dava-me vontade de desafiar, olha, a malta da psicologia queira fazer mestrados e doutoramentos e queira ter, olha, venham, estudem a nossa casuística e pode ser que ajudem também a contribuir para perceber estes resultados e o impacto real dos nossos facilitadores. Olha, fica a ideia, se algum estagiário ou estudante estiver interessado, pode ser bem muito importante. Muito. Mas há outros estudos. Há um estudo interessantíssimo sobre divórcio, não é o divórcio consciente, mas sobre o divórcio convencional, e percebe-se que quando há separação, logo nos primeiros momentos, os primeiros meses da separação,
uma grande parte das pessoas, das famílias, está em stress. E é um stress que é adaptativo e normal, no sentido de habitual, à volta dos primeiros 2 anos. Depois há uma franja mais pequena de pessoas que estão nitidamente em litígio, em litigância, estão nitidamente podemos chamar de divórcio que não está a ser bem sucedido. Portanto, a separação e o divórcio servem para as pessoas como resposta para a família se reorganizar, e na verdade a família não se reorganizou, continua muito perturbada, muita violência, muita agressividade, ou muita depressão, muita negligência, que é o outro lado da incapacidade, não é? E depois também outra pequena parte estão de facto bem resolvidos. E foi bem sucedido o divórcio, as pessoas reformularam-se, reorganizaram-se, adultos e crianças estão bem. Estas franjas, estamos a falar de franjas pequeninas, da volta dos 15%, ou 20%, 30%, coisas pequenas. A grande maioria está em stress. E que é um stress habitual nos primeiros 2 anos e que depois deixa de o ser. E o que é que esse estudo depois demonstrou? Fizeram intervenção com as famílias que estavam em stress. E o que se percebeu é que as famílias bem apoiadas do stress passavam para famílias com um divórcio, uma separação e uma parentalidade bem resolvidas, serenas, e que tinha sido proveitoso e que tinham tido uma mais-valia com esta transformação. E que as que não tinham acompanhamento, algumas delas passavam, do stress passavam para a litigância e o desgaste e a violência ou a tal negligência. Ou seja, passava-se do stress para um dos polos, não é? E que isto acontecia nos primeiros 2 a 4 anos. O estudo foi longitudinal, portanto eles continuaram a avaliar as famílias passado, não sei precisar o tempo, não tenho aqui. Já agora, quem estiver interessado neste estudo, que nos mande um e-mail ou uma mensagem nas redes sociais ou por e-mail, gp3s.divorcioconsciente@gmail.com. Nós fazemos chegar, está em inglês, é um PDF, mas nós podemos fazer chegar, está bem interessante. E o que se percebe é que, ao fim longitudinalmente acompanhando as famílias, ao final dos 4 anos, o estado em que as famílias estavam era o que tendencialmente continuariam a estar passado 8 anos, 10 anos, 12 anos. Portanto, estes primeiros 2 anos são muito importantes e vai até aos 4 anos a conseguirmos ainda uma grande intervenção para poder mudar o estado em que as pessoas, entretanto, se colocaram ou ficaram, não é? Nós sabemos também que às vezes, e tu tens essa experiência, eu também tenho, de situações que ficaram muito perturbadas durante muito tempo, 10 anos, 8 anos, 9 anos, muito, muito tempo, e que depois mudam. Mas é exceção, e mudam geralmente com um evento qualquer que leva à mudança, não é? Mas é exceção, a regra não é essa, a regra é a tendência assim, para cristalizar. Ainda assim, nessas que nós e temos conhecimento de algumas situações que demoraram muito tempo, houve sempre uma vontade, pelo menos num momento, de fazer o caminho. Pelo menos de uma pessoa. Pelo menos de uma pessoa, não é? De um dos progenitores, sim. Pelo menos de um. Sim. E pode ser esse evento que leva, um evento às vezes duro, que leva a querer fazer essa mudança. Mas mesmo nesses, as coisas não acontecem. Só porque sim. Só porque sim. Exato. Há uma bela manhã que se acorda e as coisas estão diferentes. Não acontece. O que este estudo realça e que eu acho tão interessante é a importância desta intervenção precoce no apoio às famílias e não esperar que as coisas fiquem mal para poder intervir e para poder contribuir. Portanto, só o estar em sinais de stress é mais que suficiente para se poder intervir e não esperar que se chegue a estadios muito avançados de litigância e de emocionalmente já com sinais de mal-estar e sofrimento psicológico e emocional. E pronto, é esta importância destes momentos. O que está de acordo com a nossa experiência, não é? Com o apoio do pré,
durante e no pós, tal como a doula, né? Neste momento, nesta fase precoce. Não vamos esperar que a gestante tenha infecções, que tenha mastites, que tenha um bebê que não ganha peso, que tenha sinais de depressão pós-parto. Não é preciso esperar por isso. Pode-se intervir preventivamente e primariamente numa fase que já se sabe que de si mesmo tem uma série de desafios e, portanto, bem acompanhado, estará com certeza em melhores condições para fazer este processo de forma construtiva. Uhum. E uma coisa que também acho que é importante nós sublinharmos, ainda que se procure um profissional da área, um advogado, um psicólogo, um professor em determinados contextos para resolver questões específicas da criança. Os professores são tão importantes, os São educadores, importantíssimos. os Os educadores, os pediatras, mas e terá conhecimento específico daquele contexto, do contexto da sua formação, formação. Mas se eu procuro um psicólogo, mas que na verdade não conhece o contexto do divórcio em tribunal, por exemplo, não é? Não acontece, ele não conhece a realidade, como é que um processo de divórcio se passa, como é que um processo de relação de responsabilidades parentais se passa. Não conhece. Podemos dizer assim, não tem que ter esse conhecimento. Sim, não tem que ter esse conhecimento. Porém, para apoiar alguém que efetivamente está a passar por um processo de divórcio ou por uma parentalidade não conjugal, naturalmente que este apoio fará toda a diferença de conhecer essa realidade. E por isso nós temos, por exemplo, no caso das facilitadores de parentalidade conjugal, um dos profissionais que nos têm mais procurado tem sido psicólogos. Pois é. Porque a expectativa, se eu criar uma expectativa que no divórcio eu vou resolver a questão XPTO e que na verdade os tribunais em Portugal não resolvem essa questão XPTO, e eu estou a preparar enquanto psicóloga a pessoa para resolver a questão XPTO em tribunal, criar-lhe essa expectativa. E criar-lhe essa expectativa, não é? Eu estou-me a recordar, às vezes as pessoas vêm, porque a minha psicóloga, o meu psicólogo disse-me que em caso algum, no meu caso específico, tenho uma residência alternada. Não, como é que o psicólogo, não conhecendo a realidade dos tribunais, não pode afirmar, não é? Se sim ou se não. É tão importante que os profissionais que apoiam as famílias nestes contextos tenham uma formação específica neste evento que é a parentalidade não conjugal, que é o divórcio, não é? Neste contexto. Exato. Não obstante que depois têm que fazer o seu trabalho terapêutico, que é diferente deste trabalho e deste acompanhamento. Estamos a falar de fases diferentes. São coisas diferentes. Exato. Até pode ser a mesma pessoa, repara. A mesma pessoa que está a ser acompanhada terapeuticamente pode precisar deste apoio específico de facilitação do seu divórcio para que seja mais consciente e da sua parentalidade não conjugal, sem pôr em causa todo o processo terapêutico que tem outro fim, que procura ajudar a pessoa de forma mais integral e mais profunda, integrar a sua experiência, bem, o que os psicólogos sabem fazer. E conseguir também ajudar a pessoa nesta fase específica de forma mais pragmática que está a passar. Portanto, é isso. É como os educadores, é como os médicos, os enfermeiros têm também, e os educadores, professores que estão em contato com as crianças, têm também ali momentos privilegiados para poder ajudar as pessoas e contribuir para esta fase de forma tão importante e tão significativa. Os educadores, os professores estão diariamente com os miúdos. O poder que têm de facilitar a integração desta experiência, tanto nas crianças como nos pais, não é? Trazendo... Seguramente. Não é? Seguramente. Tal como o contrário, infelizmente, também vemos que podem trazer contributos muito destrutivos e que tornam, em vez de serem facilitadores, são dificultadores do processo, o que às vezes... Lá está, é o tal nível externo da comunidade que também contribui para o não saudável desenvolvimento destes momentos.
Olha, outra questão que nos tem aqui à volta do que nós estávamos, se por um lado eu acho, e nós achamos que é uma mais-valia para os profissionais que trabalham com as famílias neste contexto de parentalidade não conjugal ou que estão a passar por um divórcio, também acho que é uma coisa que às vezes nos perguntam muito, que é, então, e eu que não trabalho, gosto do tema, faz-me sentido, sigo-vos, leio-vos diariamente, ouço-vos. Isto é muito Aham. comum, esta pergunta, não é? Nós temos muitas pessoas a Sim. fazer. Mas não sei se me fará sentido fazer esta formação, de facilitador de parentalidade não conjugal. Porque para os Uhum. profissionais, eu acho que isto pode ser muito claro, não é? Para os profissionais que Exato. trabalham em contexto, neste contexto destas famílias com uma parentalidade não conjugal ou que apoiam as famílias no âmbito do processo de divórcio. Depois temos algumas pessoas que efetivamente estão muito envolvidas no tema e quando estão muito envolvidas no tema é porque têm alguma proximidade, Uhum. mas não trabalham, Não trabalham nessa área, não é? não trabalham nessa área. Uhum. Que contributo é que achas que a formação, o que é que nós podemos Uhum. dizer a estas pessoas que nos colocam esta questão, que contributo é que esta formação pode ter para estas pessoas que não trabalham com a área? Uhum. Eu acho que tem a ver exatamente com criar esta rede e esta rede de apoio que pode ser informal e que também as relações próximas podem privilegiar e podem ser privilegiadas neste processo. Muitas vezes os pais, amigos, nós por acaso na certificação ainda não tivemos, mas já tivemos na masterclass e já tivemos pessoas a procurarem-nos que são avós, que são tios, Verdade. madrinhas, já pessoas que sentem-se muito próximas de quem está a passar e das crianças que estão a Ou passar. pessoas que nos chegam, quem nos chega são as mães ou os avós. Exatamente, e quem encaminham, exato, já tivemos, não é? Pessoas que vieram encaminhadas por familiares que nos acompanham e, portanto, que já estavam a intuir que se passava ali alguma coisa e quando perceberam que estava a passar, indicaram-nos e as pessoas chegaram até Madrastas, nós. padrastos também. Madrastas, padrastos, exatamente. E, portanto, essas pessoas são pessoas que estão muito atentas, que têm o privilégio de estar. O privilégio, que é um privilégio, ao mesmo tempo pode ser uma dificuldade se não for bem gerido, próximos do ponto de vista emocional, e que, portanto, podem de facto contribuir. Muitas vezes o que acontece é que a maior parte de nós não tem muitas ferramentas do ponto de vista emocional, do ponto de vista da interação, porque muitos de nós fomos educados para salvar o outro, fomos educados para a guerrilha, outros fomos educados, portanto, muitos de nós fomos educados sem querer. Os nossos pais não andaram todos aqui maquiavelicamente a querer-nos Não, desgraçar, não, mas o processo de parentalidade tem sido muito inconsciente ao longo do tempo, a sociedade também tem vindo a mudar. A obediência era uma coisa muito importante há um tempo atrás, quando as comunidades ou quando a sociedade ainda estava muito medieval, ainda se andava aqui a definir fronteiras, havia muita guerra, havia muita questão com a ocupação do espaço e, portanto, ter pessoas prontas a responder rapidamente em guerra era importante. Nós fomos mesmo muito formatados, antigamente éramos muito formatados para obedecer cegamente, porque em tempos de guerra não vamos andar a questionar, obedece a ordens e é para vencer. A seguir vem a industrialização, foi a mesma coisa, não foi para guerrear, mas foi para termos processos industrializados que funcionam maquinalmente, sequencialmente e rapidamente e, portanto, é fazer e fazer e fazer seriadamente. exato. E, portanto, também não se questiona, também não se sai da caixa, também não se faz, é para Não se é para fazer. responder às necessidades, é para responder àquilo que é uma média, aquilo Que é que é uma uma média, média. exato, não é? E nós sabemos que as escolas funcionam assim, funcionaram muito tempo, têm funcionado É para nesse as massas, formato, sim. para as massas, para Nor- sim. normatizar até, Normatizar. não é? E, portanto, não foi por mal, foi as necessidades também de cada época. A verdade é que chegámos à época de hoje e de antes as pessoas casavam-se, era para ficar casado e não era cá para haver sequer estas coisas dos divórcios. Portanto, estamos mesmo a passar por eventos que são recentes do ponto de vista social e comunitário, relativamente recentes. E, portanto, é natural que a maior parte de nós não tenha muitas ferramentas para utilizar e para ajudar de forma construtiva as pessoas que amamos e as pessoas que gostamos. E, portanto, esta certificação pode ajudar, de facto, a ir buscar recursos
que ainda não temos bem desenvolvidos, mas podemos desenvolver. E não é para ser psicólogo da pessoa, não é para ser médico da pessoa, é para Nem ser advogado, nem nem... advogado, mas é para ser um bom contributo e um contributo construtivo. Porque quando vamos para a reatividade, vamos para as respostas instintivas, e as respostas instintivas são de ataque ou de defesa. E são exatamente as respostas que interessam menos nesta fase. E, portanto, para tornar o processo consciente, um processo construtivo, não podemos ir nem para um tipo de resposta, nem para outro tipo de resposta. Queremos tomar decisões informadas e que servem aquelas pessoas, aquela realidade e aquele contexto. E que difere de família para família. E, portanto, respostas normativas raramente servem a alguém. E esses familiares podem trazer esse contributo, estando próximos e informados e capazes de dar respostas diferenciadas. Continuando a ser um ombro amigo, que às vezes é o que se precisa, de um ombro e de um colo também. É isso Não é? mesmo, é isso mesmo. Ok. Eu acredito, nós acreditamos, não é? Que esta figura dos facilitadores de parentalidade conjugal, Não conjugal. não conjugal, obrigada, Mafalda, e de divórcio consciente, fará certamente a diferença em contexto, em qualquer contexto, mas há contextos então que eu acho eh, podem ser mesmo transformadores com o acompanhamento de um facilitador. Uhum. Yeah. Também acho para os profissionais que muitas vezes se sentem frustrados a acompanhar estas famílias, e eu falo pela minha experiência, porque durante algum tempo eu sentia-me frustrada. Uhum. Sim, tu quiseste Depois desistir e tudo, não foi, eu Marcela? quis desistir e tudo, é Yeah. verdade. Porque é de uma intensidade. Quando as coisas, de facto, as pessoas entram no registro de uma parentalidade contenciosa, não é? É de uma intensidade do ponto de vista emocional, mesmo para quem acompanha, não é? Mesmo Uhum. para o profissional que acompanha estas famílias, que se torna violenta. Pois é. E eu acho essencial que o profissional também se muna das ferramentas, não é? Para ele não estar lá também, não caminhar naquela espiral emocional, e também para ajudar o seu cliente a sair dessa espiral emocional que tendencialmente este tipo de parentalidade mais contenciosa, mais difícil, traz. E foi tão importante, Mafalda. Foi mesmo muito importante. Tu sabes disso, tenho Sei. partilhado. Sim. E E o sabes, quanto eu Marcela, gostava de fazer chegar isto a outros profissionais. yeah. Sabes, para mim também tem sido muito importante estar contigo e também perceber esse lado. Eu, quando passei pela minha separação, não tinha. Foi a primeira, e foi a primeira e até agora a única, mas também não tinha essa experiência e também foi muito chocante para mim a convivência e nos tribunais com os vários profissionais. Aquilo para mim foi tudo muito. Foi brutal, foi assim, sentia-me atropelada. E achas que teria-te ajudado se tivesses tido um acompanhamento dele? Totalmente, aliás, eu agora, tanto contigo, sabendo, tendo recolhido esta informação toda, perceber o que é de facto também o direito, qual é o seu papel, perceber o que é os limites da possibilidade, tanto dos tribunais como dos advogados, estar mais por dentro do o que é de facto expectável e o que é esquece, Mafalda, isso jamais vai acontecer. Tinha-me poupado tanto sofrimento, tantas expectativas esgoradas e destroçadas. Assim, eu olho muitas vezes com tanto carinho para esta informação que tenho agora, sabendo que tinha sido preciosa na altura. Portanto, é mútuo. Eu também sinto que com o direito e contigo consigo dar respostas mais claras às pessoas. Sim. Isso tem sido muito, muito bom. Olha, Obrigada por este caminho. Acho que já te agradeci várias vezes, mas obrigada eu também, termos feito este caminho juntas tem e que sido, está a ser muito bom. está a ser muito bom mesmo.
Olha, só para terminar, que eu acho Isso, que exatamente, só acho que para sim. terminar, queres recordar a data da nossa próxima formação de facilitadores de parentalidade não conjugal? Olha, antes de recordar a data, preferia, Ok, se estiveres ok para ti, fazermos aqui só um pequeno resumo afinal ora lá. em relação aos facilitadores de parentalidade não conjugal e divórcio consciente. Assim, 4 pontos relevantes. Primeiro, não substitui os outros profissionais, não é? Certo? Sejam de que formação forem, não substitui, e reforce, não substitui, mas complementa e Uhum, acrescenta o trabalho dos outros profissionais. uhum. É um apoio Certo. emocional esclarecido e fundamentado, tanto do ponto de vista do direito e daquilo que são as coisas que se está a tratar naquela fase, como do ponto de vista dos sinais do desenvolvimento infantil, da Uhum, interação e do desenvolvimento humano, da autonomia, da uhum, integridade, uma série de valores que para nós são muito importantes. E que podem de facto ser uma mais-valia nestes processos. São uhum. pessoas que criam um espaço de acompanhamento e de receber as famílias, um espaço sem julgamento. E portanto não temos tido choques com histórias que nós digamos isto é inaceitável, Hum. isto, que horror, como é que alguém chega. Isso não acontece. É um lugar de não É um julgamento. lugar de não julgamento. E que podem ser tanto formais como não formais, ou informais, se quiseres. E portanto é mesmo. Estes 4 pontos eu gostava de deixar assim, bem sublinhados. Sim, parece-me que são aqueles assim que podemos resumir de uma forma Exato. sumária. Exatamente. Entretanto, a formação, a certificação vai ser em Lisboa, em novembro. Vão ser 2 fins de semana. E depois, passado 15 dias, é outro fim de semana, sexta, sábado e domingo. 11, 12 e 13, 25, 26 e 27 de novembro, em Lisboa, presencial. Até 5 de outubro ainda vão beneficiar do preço e do valor Early Bird, é de aproveitar. E, entretanto, como tem sido a praxe, também faremos uma masterclass para nos conhecerem, para perceber o tipo de dinâmica, o tipo de conteúdo, o tipo de linguagem, que também vos vai, de certeza, ajudar a ligarem-se mais ainda ao nosso propósito e fazerem parte desta nossa rede de facilitação de parentalidade não conjugal. E depois temos um manual, que as pessoas costumam gostar muito de receber o nosso manual, que é assim uma boa surpresa, e portanto gostávamos de contar convosco. Já temos um grupo bem Grupo simpático, bem não simpático, muito giro. Também temos o espaço, que vai um espaço super é? agradável. Muito agradável, que nos vai ajudar também a poder usufruir ali daquelas dinâmicas que nós preparamos. Exato. Temos facilitadoras que estão connosco para apoiar o grupo a fazer uma aprendizagem bem integrada e com muitos momentos também práticos, e portanto temos também as nossas facilitadoras, que são assim, os nossos braços direitos, para fazer esta experiência muito intensa e interessante para as pessoas, e contamos convosco. Também ficamos disponíveis para dúvidas. Se houver alguma questão mais específica que não tenha ficado aqui esclarecida, alguma coisa que gostassem de perguntar, entrem em contacto, aproveitem, lá está os nossos canais, os vários, seja na página da internet, seja nas redes sociais, seja no YouTube, nós estamos por aqui. Isso. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Mafalda.